Então, justamente por estar estabelecido na região de Curitibanos, vai se associar a figura do monge José Maria ao conflito que existia entre dois coronéis da região, que era o Henriquinho Paes de Almeida e o coronel Albuquerque. O que foi, digamos, nesse sentido, um pretexto, então, para o coronel escrever uma carta para o governador Vidal Ramos, que era um aliado dele, pedindo a intervenção, então, nesses monarquistas do Taquarussu. O que vai acontecer? O coronel Albuquerque vai exagerar na forma como ele descreveu os caboclos do contestado. Esse exagero vai ser o fomento para a imprensa de Florianópolis começar a falar mal desses caboclos, sendo transformados eles em fanáticos. Ainda por cima, tem a questão de que eles foram acusados de serem monarquistas. O coronel Albuquerque fez? Ele informou constantemente o governador Vidal Ramos e os seus vizinhos de Campos Novos ali, o pessoal que governava Campos Novos, fazendo com que agilizasse o uso de forças catarinenses para reprimir então esses rebeldes. Então as autoridades de Santa Catarina vão colocar esses indivíduos como fanáticos e vão dizer, vão empregar que até o uso da força seja necessário para reprimir eles. Vidal Ramos, que tinha o coronel Albuquerque como seu seguidor fiel, ele não vai hesitar em enviar o corpo de segurança. O coronel Albuquerque, ele era representante do Partido Republicano, ele estava trabalhando em cima da consolidação da Vila de Canoinhas, estava organizando isso sob a égide do comando de Major Vieira, e ainda por cima ele era deputado na Câmara Legislativa de Santa Catarina. Então ele tinha uma importância política muito grande e o Vidal Ramos não podia se omitir em relação a isso, justamente por esse apadrinhamento que eles tinham. E aí o regimento de Santa Catarina, então, é enviado para a região do Taquarussu. Nesse sentido, muitos estudiosos catarinenses, então, vão defender a tese de que era desnecessário esse combate, porque mais cedo ou mais tarde o ajuntamento de caboclos acabaria. É o compadrio, então, entre Vidal Ramos e o coronel Albuquerque que vai prejudicar as relações e vai fazer com que, no fim das contas, se torne um conflito violento que force a ida dos caboclos para o Paraná. E aí, nesse sentido, é enviado, então, um regimento com cerca de 30 soldados que foram através da linha férrea para enfrentar esses caboclos, mas acabaram não atuando naquele momento porque o monge se distanciou, ele disse que não queria ir para o conflito e no fim das contas eles vão se juntar e todos vão migrar então para a região de Irani. Irani naquele momento era um distrito de Palmas e o José Maria tinha lá um aliado que era o Fabrício das Neves e o Major Miguel Fragoso. Os dois então iriam ajudar eles na reconstrução desse local com o ajuntamento de caboclos em volta. Eles iriam então se estabelecer na região sul de Irani. Lá eles estabeleceram algo que vai se desenhar de uma forma muito mais organizada depois, mas pode ser chamado de Quadro Santo. O que era? Um local em formato quadrangular que tinha cruzes que demarcavam esses lugares. Essas cruzes então delimitavam esse território e aí em volta existiam as casas dos moradores do reduto. Na parte central havia uma igreja. 2 vezes por dia as pessoas se organizavam na praça, fazer as rezas e também para distribuir os serviços que eram feitos dentro do reduto. Além disso, José Maria vai utilizar uma inspiração que era a figura de Carlos Magno e os 12 pares de França. Esse livro ele lia e relia constantemente para as pessoas do reduto como uma inspiração. Teria batizado diversas crianças com o nome de personagens do livro e a guarda, o regimento ali que ia proteger o reduto, teria sido batizado justamente de 12 pares de França, que era a composição de 24 indivíduos que andavam em pares, que tinham a função de proteger a nova monarquia celeste, que vai adotar a bandeira com o crucifixo verde no centro. A partir dessa estrutura, depois de um ano, quando voltar o segundo Taquarussu e quando começarem a surgir vários redutos na região contestada, eles vão seguir basicamente essa estrutura, com uma liderança central que vai aglutinar e vai dividir as tarefas, eles vão viver de forma comunitária dentro desse suporte de Quadro Santo com as rezas, fazendo parte desse movimento religioso e social que tinha se consolidado ali.
Então vamos entender uma coisa. O Taquarussu, ele fica hoje onde é o município de Fraiburgo. Nesse município de Fraiburgo, que na época era curitibanos, eles pertenciam ao estado de Santa Catarina. Quando eles migram, quando eles saem do Taquarussu para evitar o conflito com a Força de Segurança de Santa Catarina, eles vão para Irani. Irani, que hoje é Santa Catarina, na época pertencia ao Paraná, porque era parte de Palmas, era parte da região dos Campos de Palmas. Então, qual que vai ser o problema? Quando eles forem para lá, eles vão virar problema para o Regimento de Segurança de Curitiba, que vai ser comandado pelo João Galberto de Sá Filho. A ida desses caboclos de Santa Catarina para o Paraná vai fazer com que o governo do Paraná pense que eles mandaram de propósito como uma forma de provocar. Lembrando que nesse período, como eu falei no outro vídeo, no contexto anterior ao conflito, existia o litígio, existia a disputa entre Santa Catarina e Paraná pela posse da terra da região contestada. Então eles vão entender que isso não é uma provocação. A imprensa de Florianópolis e a imprensa de Curitiba estavam se atacando. Como que haviam mandado os fanáticos embora para o Paraná? E isso começou a inflamar então a disputa que estava no judiciário e agora estava entrando na esfera política e social a partir da imprensa das capitais. Então o que foi pedido? O governo do Paraná não pensou duas vezes, convocou o João Galberto, que era chefe do Corpo de Segurança e que era muito bem visto pela população no período. Ele é enviado para Irani para confrontar então esses indivíduos. Dizem até que o João Galberto teria levado uma corda, porque ele dizia que ia capturar os sertanejos que sobrassem, que sobrevivessem, para desfilar com eles nas ruas de Curitiba. O regimento de segurança foi convocado. Parto amanhã mesmo com meus homens para a região do contestado. E irás com bom efetivo? Efetivo suficiente para acabar com as balbúrdias proclamadas por esses bandidos. Estás preocupado. Eu levarei alguns metros de corda e trarei esse tal de monge e seus homens amarrados. Então ele vai com o contingente dele até Palmas. Lá em Palmas ele divide o contingente, parte fica ali no regimento policial e a outra parte então vai para Irani. Cerca de 64 soldados vão com ele. O José Maria então ele disse que não tinha nenhum tipo de problema com as autoridades do Paraná. Só que no fim das contas ele vai acabar sendo caçado por tal. E aí vai surgir a figura então do Coronel Domingos Soares, que vai tentar apaziguar. Ele vai tentar conversar com o monge, vai aconselhar ele a dispersar e ele vai acatar, ele vai dizer que vai embora, vai dispersar para evitar o conflito. Porém, o coronel João Galberto não vai concordar com a decisão e aí ele vai atacar logo no dia seguinte os caboclos estabelecidos no local ali em Irani. Vamos entender o seguinte: de agosto até outubro eles viveram sob a égide do monge na região de Irani. No dia 22 de outubro de 1912, durante a madrugada, eles se dirigiram até a região do Faxinal do Irani para atacar os caboclos que viviam naquela região. Aí vai se ter, nesse período, 22 de outubro de 1912, o primeiro combate, que é o combate chamado Combate do Irani. Do lado do monge tem aproximadamente umas 300 pessoas. Esse combate ele vai ser travado sem uma preparação tática do João Galberto. O João Galberto chega na região apressadamente. Só que acontece que nesse enfrentamento o José Maria morreu e o João Galberto também morreu. O monge havia se preparado desconfiando do conflito, e muitos dizem até que o monge sabia que iria morrer nesse primeiro conflito, que havia dito isso e que ainda havia previsto que ressuscitaria um ano depois com a vinda do exército encantado de São Sebastião. No dia 22 de outubro foi um banho de sangue. O que aconteceu foi que morreram nesse conflito rápido, um conflito certeiro, mas que matou 21 pessoas. Entre essas 21 pessoas morreram alguns soldados, mas a maioria foram caboclos, porque eles também estavam em maior número, e eles teriam sido enterrados em uma vala comum. Munidos de uma metralhadora Maxim Nordenfeld, a força do Paraná foi pelo banhado do Irani, que dá acesso ao Faxinal, passou pela região do Banhado Grande, que vai ser o local que vai ter o conflito. Só que vai acontecer o seguinte: essa metralhadora ela vai cair na água. Os soldados que estavam indo para o conflito tinham junto alguns caboclos, e um desses caboclos teria derrubado propositalmente na água essa metralhadora, e ela teria engasgado. Depois, durante o conflito, ela vai gerar consequências. Eles ignoraram aquilo e prosseguiram para a região onde estava localizado o monge e seu grupo. O que houve basicamente foi que os soldados subestimaram
a força de vontade e o poderio dos caboclos. Estavam organizados com cerca de 200 pessoas junto com José Maria. Com ele haviam cerca de 40 pessoas, 40 combatentes que vieram com ele do Taquarussu. Haviam também pessoas do Irani, amigos e familiares e agregados de Fabrício das Neves e um piquete de cavalaria do Miguel Fragoso, que não foi, mas enviou esse piquete para fazer parte do conflito. Além disso, eles tinham uma vantagem territorial, ou seja, eles conheciam o local, estavam muito bem escondidos, então eles tinham essa vantagem para poder fazer uma batalha estilo entreveiro, uma batalha que era mano a mano, utilizando seus facões de pau. O que vai acontecer com a metralhadora é que ela vai enguiçar por causa que ela caiu na água, e na hora que eles vão tentar atirar com ela vai engasgar e ela não vai funcionar. Isso vai ser a ruína para eles, que vão começar a sofrer com os ataques dos caboclos que vão se aproximando com seus facões. É nesse momento então que o monge José Maria toma um tiro, cai e morre. O José Maria e o Jango Alberto, quando se tacaram no portão, que desbordegaram o portão, que a polícia veio para cá e eles entraram para lá, o Jango Alberto levou o revólver, a malva dele era arma comprida, diz que era, é o que eles contam. Levou no José Maria, que atirou, José Maria largou o facão na hora. Foi tiro para lá e facão para lá, os dois caíram mortos. E logo depois, enfurecidos, os caboclos vão conseguir atacar o João Alberto, e relatos recontam que ele estava completamente destruído pelo ataque de facões de pau. Segundo Vinhas e Queiroz, então teriam morrido João Alberto, um praça, 2 sargentos, 3 cabos e ainda 13 soldados que saíram feridos. O restante dos mortos eram caboclos, que contabilizaram 21 mortos. O único que foi retirado de lá posteriormente foi João Alberto, e ele teve um funeral de herói lá em Curitiba, tendo as ruas completamente lotadas e uma comoção gigantesca, sendo até hoje visto como um grande herói do exército do Paraná. O restante deles foi encontrado posterior ao conflito e foi enterrado em uma vala comum, onde hoje é a região que é chamada de Cova dos 21, que é uma região lá do Irani, bem próxima ao Museu do Irani, e você consegue acessar esse local onde tem 21 cruzes espalhadas, e além disso, o monge então foi recolhido e foi enterrado em um lugar diferente. Por que o monge foi enterrado em um lugar diferente? Porque ele havia dito, então, que ressuscitaria. E por causa dessa crença na ressurreição dele, ele foi colocado em uma cova rasa, colocada apenas tábuas de madeira em cima dele, facilitaria para que ele levantasse dali um ano. Após a morte do monge José Maria, as autoridades do Paraná entenderam que a guerra teria acabado, porque ao acabar com o líder, teria separado todo mundo, e realmente houve uma separação. Mas a crença na ressurreição do monge faz com que eles voltem a se reunir um ano depois, fundando o segundo Taquarussu na mesma região onde era o primeiro. E aí o monge José Maria, ele delimita o fim do primeiro grande período da Guerra do Contestado. Ele fecha o ciclo dos monges e ele inicia o ciclo das virgens, onde vão ter outros tipos de figuras sacras associados a crianças principalmente. Contudo, o seu legado vai fazer com que pessoas que ainda permaneciam na região do Contestado, esmagados pela posse do capital, que estavam sendo ignoradas na terra onde eles vivem, a partir daquele momento, é o seu legado que vai fazer com que as pessoas se reúnam novamente sob a sua orientação, que ainda vai cercar, ele vai estar vivo ainda, porque um ano depois é justamente essa figura, a partir dos sonhos, que ele vai aparecer para esses videntes, vai guiar essas pessoas no novo reduto e vai ajudar a fundar outros redutos, que vai fazer com que a guerra continue por mais 3 anos, baseado nessa crença da volta sagrada do monge. Os monges foram, mas os seus legados ficaram. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho, clica nas redes sociais. Muito obrigado por estarem acompanhando, terão muitos mais ainda pra gente debater. Muito obrigado por tudo e até a próxima.